Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Donato, eu sou nutricionista esportivo. Minha graduação foi realizada em 1999 na Unimap, Universidade Metodista de Piracicaba. Depois, conhecendo a nutrição a fundo na graduação, eu realizei meu mestrado em Educação Física para entender mais como é que funcionava o exercício físico para prescrever uma dieta melhor para as pessoas fisicamente ativas. Não contente, eu terminei a escada acadêmica no doutorado em Ciências da Saúde, no ICB da USP. Dentro desses 15 anos de atendimento, eu tive a oportunidade de ministrar cursos nos Estados Unidos, em Dubai, no Peru e na Colômbia. Isso me deu um know-how muito grande de entender que a nutrição é muito importante na prescrição da dieta e que o nutricionista brasileiro é um dos melhores do mundo. Em paralelo a todo esse caminho acadêmico, eu sempre mantive cursos particulares, cursos online e também a minha clientela aqui no consultório. Eu estou aqui para ajudar vocês a entender como o nutricionista trabalha no consultório e como a gente cria uma metodologia assertiva de atendimento. Então, como você vai avaliar, calcular e prescrever a dieta e, o mais importante, entregar ela no momento da consulta. Nessa semana, eu vou dar o caminho para vocês de como realizar a primeira parte, que é a avaliação física, contando pontos importantes de acertos e erros, qual é a metodologia mais assertiva, para você fechar de fato a composição corporal do seu cliente. No segundo passo, o cálculo, qual é a metodologia mais correta para calcular? Se é caloria por quilograma de peso, se é por equações específicas. E finalmente, como pegar toda a parte da avaliação, transformar esse cálculo nutricional, calorias, macronutrientes, para alimentos e de fato montar o cardápio em conjunto com o cliente. Para vocês entenderem a importância de toda essa linha de pensamento, eu quero mostrar para vocês alguns alunos meus que tiveram um resultado de fato com essa metodologia. Olá pessoal, eu sou o nutricionista Flávio dos Anjos, eu sou aqui da cidade de Londrina, Paraná, e realmente, após eu ter aprendido aí toda a metodologia com o Dr. Felipe Donato, fez uma grande diferença tanto no meu crescimento profissional e também num diferencial para o meu paciente. Consegui trabalhar de uma maneira mais individual com todos, dando bastante embasamento científico, dentro das estratégias, e o melhor, consegui também entregar a dieta no ato da consulta. Isso faz uma tremenda diferença. Doutor, muito obrigado. Sucesso para você e gratidão. Um abraço. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Leonardo Oliveira, eu sou de Ilhéus, Bahia. O que eu quero dizer para vocês é que o método Felipe Donato, ele me impactou de uma forma tão grande que eu já não consigo viver sem ele. Sem dúvidas foi um divisor de águas aí na minha carreira, onde melhorou minha prática clínica, minha prática de consultório, minha prática, minha teoria e justamente minha vida financeira, pois aumentou bastante a quantidade de pacientes que hoje eu atendo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o Donato ele sempre foi um ídolo para mim, um dos maiores nutricionistas do país e para mim o maior nutricionista do país. E esse curso, ele uniu a parte prática com a teoria em um só, onde vários anos de faculdade que nós frequentamos não chegam a 10% do curso que ele dá. Então, esse curso foi feito para nutricionistas que querem realmente aprender, se atualizar e, sem dúvida, sua vida de consultório vai melhorar muito mais com esse curso. Então, um abraço. Vocês viram, Resultado grita, Contra fatos não há argumentos na nutrição. Então, dessa forma, vocês devem estar pensando como é que esse cara chega nesses resultados. Então, antes de mostrar toda a metodologia, eu quero mostrar um passo anterior a esse. Como é que eu criei essa metodologia? Aos 17 anos de idade, eu comecei a ter resultados muito expressivos no esporte. E o meu sensei falou que a faculdade, que era a Unimap, tinha um contrato com a prefeitura de Piracicaba e ela oferecia bolsa de estudo para os melhores atletas. Então, a única oportunidade de estudar foi dessa forma, porque eu não tinha condição financeira de vir para São Paulo estudar aqui na USP, porque eu tinha passado no vestibular. E aí meu pai falou, olha, fica aqui, aproveita essa bolsa e realiza a graduação aqui em Piracicaba mesmo. E foi aí que eu comecei então a lutar e ao mesmo tempo ser bolsista atleta, e eu me inscrevi, passei no vestibular de nutrição lá no Unimap e comecei a minha graduação em nutrição. Por lutar judô e ser um esporte relacionado à categoria de peso, eu sempre tive dificuldades de perder peso. E essa foi uma das minhas escolhas do porquê a nutrição. Porque eu tinha um entendimento que a dieta, de forma correta, em conjunto com o treinamento, fazia com que eu batesse o peso de uma forma muito mais saudável e eficaz. Por quê?
Antigamente os lutadores faziam desidratação, usavam diurético, corria com kimono e saco de lixo, e eu não gostava de fazer aquilo. E a graduação me abriu a cabeça, eu consegui conceitos bioquímicos e fisiológicos para entender que o poder da dieta em conjunto com o exercício físico fazia com que eu conseguisse desempenhar o esporte e ao mesmo tempo chegar no peso necessário da minha categoria. Dentro da nutrição, eu fui entendendo que o poder da prescrição dietética poderia mudar não só a minha vida, mas como também a vida das pessoas que eu conseguiria aconselhar ali na dieta. E a partir disso, então, eu comecei a desenvolver o meu estudo dentro dos 4 anos de graduação. Quando eu me formei, após a graduação, eu fiquei na dúvida em o que eu iria fazer, se eu ia atender em consultório ou se eu ia continuar a estudar. Então, minha orientadora me falou assim, ó, você tem a ciência e a prática, se você parar de estudar, você vai ficar no tempo, então realize o seu mestrado em educação física, porque você tem a bolsa de estudo. Então eu peguei, terminei minha graduação e comecei o meu mestrado em educação física. Como todo profissional recente formado, a gente sai da faculdade totalmente cru, sem ter a experiência de atendimento, sem ter uma metodologia. E a gente sente muita dificuldade de como realizar isso, né? A gente não aprende de fato como é que se faz uma anamnese, a gente não tem um local adequado, você tem que adaptar o protocolo de como pesar a pessoa, como avaliar a pessoa, né? Antigamente não tinha, por exemplo, a balança de bioimpedância, a gente foi treinado para realizar o protocolo de dobras cutâneas. Então essa fase foi muito difícil, porque a gente cai no mercado de trabalho sem, nenhuma noção de como realizar o nosso próprio trabalho. A partir disso, quando você começa a atender e pegar uma experiência de atendimento, você começa a entender que alguns pontos são muito importantes. Então, por que realizar uma avaliação física adequada? Foi aí que eu entendi que porcentagem de gordura era importante. Então, como realizar dobras cutâneas de forma correta? Só que, qual protocolo utilizar? Então, é uma dificuldade. Eu tinha sérias dificuldades de entender se aquela porcentagem era correta ou não. A partir disso, então, como montar a dieta no momento da consulta. Então, todo nutricionista pega as informações e leva para casa para montar e para depois enviar. Nesse primeiro ano de formado, eu tive quase a ideia de desistir da profissão. Mas, pensando em toda a minha dificuldade de estudar, bolsa, né, um perrengue mesmo de fato, eu comecei a associar o conhecimento científico que eu tinha na faculdade com a minha experiência de atleta e eu comecei a linkar as informações para começar a testar os protocolos em mim mesmo. Então eu comecei a analisar o cálculo, a dieta e o meu peso e a partir disso eu comecei a linkar as informações e criar a metodologia de atendimento que comigo funcionou. E aí eu comecei a aplicar em outras pessoas. Esse foi o início da metodologia. Com a metodologia de trabalho não correta, eu não tinha resultado, eu não tinha uma linha de pensamento de como realizar o atendimento nutricional. Então eu comecei a pensar, o que eu tenho no esporte, o que eu realizo para eu próprio bater o meu peso no judô, e como eu posso colocar essas informações de forma organizada dentro do esquema da nutrição. Então, como realizar uma anamnese, como realizar uma avaliação física, como de fato calcular e prescrever a dieta. Isso a gente não tem especificamente um caminho montado. Então, com essas questões, com essas dificuldades que eu tinha, eu comecei a criar então uma metodologia de atendimento em loco que gerava ali a avaliação, o cálculo e tentava já prescrever a dieta no momento da consulta. Então eu consegui criar essa metodologia unindo a minha experiência no judô, no esporte, em conjunto com as informações científicas que eu recebi na graduação e no mestrado. E o ponto mais importante era que eu tinha uma séria dificuldade de realizar 3, 4 atendimentos no dia, só que eu não tinha capacidade de entregar a dieta na hora. Eu tinha que levar a dieta para casa, calcular, montar e entregar depois. Então eram 2 trabalhos, era atender e levar o trabalho para casa. Percebendo que não entregar a dieta na hora da consulta, levar trabalho para casa, me tomava muito tempo e me deixava com uma incapacidade de realizar outras coisas da minha vida, como, por exemplo, treinar, cuidar da minha família.
né? Isso me gerava um desconforto muito grande. Então eu falei assim, como é que eu posso, tipo, entregar a dieta no momento da consulta? Então, com essa ideia, foi aí que eu comecei a entender que eu conseguiria realizar toda a avaliação, calcular e de fato prescrever a dieta no momento da consulta, porque seria a virada do jogo para mim. Eu conseguiria fazer muito mais coisa na minha vida se eu conseguisse entregar na consulta a dieta prescrita para a pessoa. E essa questão de não entregar a dieta no momento da consulta é uma realidade para qualquer nutricionista novo que sai da faculdade. Não era só eu que sentia essa dificuldade. Outros amigos meus também reclamavam muito disso, né? A gente não tinha essa capacidade de fato fazer tudo no momento da consulta. E aí eu pensei na possibilidade, poxa, posso também ajudar outros colegas de profissão a ter essa mesma metodologia. E foi aí, né, que eu idealizei o Protocolo Donato. E nessa imersão, nessa semana do Nutricionista de Sucesso, eu vou mostrar nas aulas todo esse ponto a ponto de como realizar a avaliação física, de como pegar os números da avaliação física e linkar com o cálculo calórico, transformar em macronutriente e de fato conseguir então realizar a prescrição de dieta, alimentos e suplementos para qualquer tipo de pessoa com qualquer objetivo. Para a gente entender que a prescrição de dieta ela é individual e como ela é individual, a realização de uma ótima avaliação física para alcançar peso total e porcentagem de gordura é o começo da história para você prescrever a dieta. E agora na aula eu vou mostrar para vocês todo esse ponto a ponto e as dificuldades e os macetes para realizar uma ótima avaliação física. O primeiro ponto muito importante na realização da avaliação física é você adequar o protocolo da avaliação à pessoa que você vai realizar isso. Isso gera muita confusão, porque de fato a gente não entende na graduação qual é o protocolo mais adequado para um ou para outro. Então a gente tem vários protocolos, várias formas de avaliar o peso e a composição corporal das pessoas para encontrar de fato massa magra e peso de gordura corporal. Então, quando a gente pega esses protocolos de avaliação, eu posso escolher alguns relacionados a dobras cutâneas ou eu posso escolher um protocolo relacionado à circunferência para chegar no mesmo resultado, que é fatiar, dividir a pessoa em peso total, massa muscular e gordura. Com esses dados, você consegue de fato desenvolver ali depois o cálculo da dieta. Então, gente, para vocês entenderem essa relação de diferença entre pessoas, eu vou chamar alguns dos meus clientes aqui. Então, a Selma e o Henrique vão ficar aqui para a gente entender que existe essa diferença de biotipo corporal, né? Então, percebam que a gente tem uma mulher magra, que tem uma porcentagem de gordura ok, e que a gente vai escolher um protocolo específico para ela. E o homem, o Henrique, tem também uma porcentagem de gordura diferente da Selma, um outro biotipo corporal, que eu posso escolher uma metodologia diferente de avaliação física para chegar no mesmo número, que seria a porcentagem de gordura. Muito bem, pessoal, aqui a gente vai realizar a aferição do peso da cliente, da Selma, mas antes eu quero explicar para vocês por que eu estou usando a balança mecânica, tá? A balança mecânica, ela tem uma característica de você conseguir regular ela no momento da avaliação. O porquê que eu falo isso para vocês? Eu já tive balança digital e quando você atende muitas pessoas ao dia, a célula da balança digital pode desconfigurar e isso muda o peso da pessoa no local. Eu já tive esse problema, então eu sempre, como lutador, e vocês podem perceber que também nas grandes companhias de luta, a gente tem a pesagem dos atletas com essa balança mecânica. Por quê? Porque a tração, né, da balança não tem diferença igual a uma balança digital. Então a gente consegue aferir o peso dela com assertividade. Agora então a gente vai realizar a avaliação física da Selma com inicialmente aqui o peso na aferição. Pode subir, Selma, por favor. Então aqui na balança a gente tem duas réguas, uma da dezena e uma da unidade de quilo. Então você tem que deixar ela bem pareada aqui no sensor, e a partir do momento que você tem uma equalidade aqui, um equilíbrio, eu achei o peso. Então eu tenho 51,600. Esse é o peso dela atual. Pode descer, Selma, por favor. Aqui, quando você usa IMC na avaliação física, você deve ter a altura da pessoa para calcular. Particularmente não usa a metodologia porque a gente sabe que a porcentagem de gordura é mais assertiva do que o cálculo de IMC.
Porém, como é uma aula, a gente vai mostrar como é que afere a altura. Selma, por favor, pode vir. Então olha de frente, por favor, pode descer. Isso, aí ela tem uma balancinha, olha para o plano de Frankfurt, retinho. Então, bem na haste aqui em cima da cabeça da pessoa. A gente trava. Pode descer, Selma, por favor. Então a gente encontrou 1,55 m, 5,6 m, 5,7 m, 5,8 m, 1,59 m de altura. O primeiro ponto de se realizar uma avaliação física a partir das dobras cutâneas, é muito importante você saber os locais das dobras. E para isso, para você ter a certeza do local, é importante você realizar a marcação do local. Então, tradicionalmente na literatura, as dobras são feitas ao lado direito, então isso é um protocolo já padronizado. E a partir desse momento, então, a gente vai encontrar os 9 pontos possíveis de dobras cutâneas que você pode aplicar em qualquer equação que você vai escolher depois. Então, independente do protocolo que você escolher, você pode realizar todas as dobras cutâneas para ter a somatória total de dobras da pessoa. Muito bem, então, primeiro ponto que a gente vai encontrar, quando você marca a localização de dobras cutâneas do braço, é importante você encontrar o ponto médio do braço. Por quê? Porque em 2 locais você vai ter assertividade. Então eu tenho o ponto médio aqui que eu vou marcar. 15. Esse é o ponto médio. Então quando eu tenho a dobra cutânea do bíceps, eu tenho esse ponto. E quando eu tenho a dobra cutânea do tríceps, eu tenho a mesma marcação nesse mesmo ponto. Tudo bem. Agora a gente vai encontrar então o local de aferição das dobras cutâneas da parte inferior, coxa e panturrilha. Aqui é um ponto importante porque existem ponto médio, superior e inferior da coxa. Então a gente vai achar aqui então o ponto médio da coxa. Então você tem no quadril e no joelho, você encontra o local e aqui a gente tem então o ponto médio da coxa. É importante salientar que mulheres existe uma dificuldade de realizar a dobra cutânea dependendo da quantidade de gordura local. Então, se você não consegue realizar no ponto médio, pode ser que você tenha que realizar um pouco mais no ponto inferior, próximo ao joelho, certo? Então essa é uma dificuldade que você pode encontrar no consultório e você tem que achar a melhor formatação dessa dobra cutânea. Quando a gente pega a panturrilha, quando você vê o tríceps sural, você pega a maior circunferência da panturrilha e você vai encontrar esse ponto aqui. Então, a gente tem coxa e panturrilha somando as dobras cutâneas. Agora, então, a gente vai encontrar outros pontos da avaliação de dobras cutâneas na parte superior. Então, a gente tem uma técnica que é a axilar média, que é esse ponto da axila fazendo 90 graus com o mamilo da mulher. Então, no caso, a gente tem esse ponto médio. É importante você realmente ter essa análise para encontrar esse ponto. Então, não é aleatoriamente, sempre tem essa relação axila, mamilo e você vai encontrar esse ponto médio. Então, a gente vai lá e analisa aqui que seria a axilar média, marcado. Quando você pega mulheres, é importante salientar que, como existe a dobra peitoral e existe a mama, então as mulheres têm sempre essa parte que você vai encontrar a dobra cutânea peitoral. E aí, quando a gente pega na parte das costas, é importante salientar que existe uma relação direta da escápula, que é a dobra cutânea subescapular. Existem muitas dúvidas de qual é o local mais correto. Cada ponto do corpo de cada pessoa tem uma anatomia diferente de localização. Então, qual que é a parte importante? Pega o braço da pessoa, faz com que a ponta da escápula aponte, e aí você vai entender que ela é ao lado da escápula, né? Nem abaixo, nem acima. É nesse ponto médio. E aí a gente tem, então, a subescapular. Então, logo abaixo da escápula. Então, esse é o ponto anatômico da célula, tá certo? Então, a gente já tem subescapular, axilar média, peitoral, bíceps e tríceps, panturrilha e coxa, e agora a gente fica com a suprailíaca, abdominal e a supraespinal, que é uma outra possibilidade. Então vamos lá. A gente pega aqui, quando a gente tem a relação
da avaliação física da suprailíaca. A suprailíaca tem a crista ilíaca, que é o osso da pessoa, né? Tem que tomar um cuidado porque as pessoas não encontram esse ponto médio. Isso pode dar uma dificuldade da análise em relação a isso. Então, é importante você achar a ilíaca da pessoa, né? Tem o osso da crista ilíaca aqui. Então, quando você consegue encontrar, você pega o osso, 2 dedos acima desse osso da suprailíaca, a gente tem, então, a marcação desse local. Então, tá aqui, ó, ilíaca, né? O osso e o ponto de localização. Tem a parte supraespinal, que seria mais localizada na parte média do corpo da pessoa, que seria nesse local. Então, alguns protocolos usam essa marcação, outros protocolos usam essa marcação. Então, suprailíaca. E a abdominal, né, é importante que não é do lado esquerdo, não é em cima, não é embaixo. A gente tem, então, 2 dedos da crista umbilical e aí você tem, então, a marcação da dobra cutânea abdominal. Então, todos os pontos analisados, agora a gente vai para o adipômetro. Agora, então, chegamos na parte de realizar, de fato, a aferição das dobras cutâneas, né? E aqui eu tenho em mãos o meu adipômetro científico, uma haste longa, que tem uma abertura grande, e esse é um ponto importante. Se você tem um adipômetro de plástico, que a haste não abre muito, provavelmente você não vai ter uma aferição muito correta. Então, se você for de fato fazer a avaliação física, investe em um adipômetro científico que tenha uma haste, que tenha uma pegada boa, para que você consiga de fato realizar a dobra, tá certo? Então, a partir do momento, então a gente começa primeiramente com as dobras cutâneas, para vocês entenderem. Então, mão, como aferir a dobra? Isso é um treino da ponta do teu dedo. Você não pode ter as suas unhas muito grandes, senão você pode machucar a pessoa. E aí, como se realiza de fato a dobra cutânea? Não é assim, não é assim, não é assim. Você faz um arco com a sua mão esquerda e você vai então entender que você vai separar a gordura da pessoa do músculo. Se você pegar o músculo, a pessoa vai sentir e vai doer. Então, de fato, você tem que ter a destreza de pegar a dobra, separar, não solte, e com o adipômetro nessa posição, você vai colocar a haste aberta no ponto de aferição. Não puxa o adipômetro. Você abre de novo e tira. Entenderam? Então, agora a gente vai realizar as 3 avaliações pontuais, porque você vai fazer uma média dos pontos. Nunca realize uma avaliação só de cada ponto, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dobra cutânea tríceps. Primeira aferição 15 milímetros. Segunda aferição 15 milímetros. Quando eu tenho 2 valores iguais, eu não preciso realizar a terceira. Pode marcar 15 milímetros, tá certo? Aí agora a gente encontra então a área do bíceps. Então, na mesma proporção, você vai fazer o ângulo da tua mão, vai colocar a dobra cutânea no meio dos dedos e vai aferir com o adipômetro de forma correta. Então, a gente tem 7 milímetros, solta, vai lá, pinça de novo. E essa é uma mulher regular que também deu 7 milímetros. Então, a gente tem um ponto já avaliado. A partir do momento, então, uma dica que eu dou para vocês é como realizar a avaliação física axilar média e peitoral. Dica: coloca a mão da pessoa no teu ombro, porque você vai ter acesso onde? Na marca da axilar média que você precisa. Então vai com o adipômetro nessa formatação, afere, mais uma vez, 15 milímetros. E a gente tem então, você vai já diretamente para a aferição da peitoral. Uma média das 3, 6 milímetros. Muito bem, então já aferimos. Aí agora a gente tem então a possibilidade de aferir a parte média do corpo. Então inicialmente a supraespinal. Toma cuidado que o adipômetro não pode ser assim, não pode ser assim. Tenta realmente de fato localizar ele de forma correta para aferir. E aí agora a gente vai aferir a dobra ilíaca. Mesma coisa. Afere, pega, coloca o adipômetro na marca e realiza a aferição com os toques, né? Então aqui a gente tem os milímetros já realizados.
E aí, de fato, a gente vai lá para a dobra cutânea abdominal. Um ponto importante aqui, não realiza de frente para a pessoa porque incomoda, né? Não é legal virar e ficar de frente para a pessoa. Então o que você pode realizar? Você pode ficar meio perpendicular, faz o arco da mão, faz a captação da dobra cutânea e aí você vai lá e realiza a aferição. Primeiro ponto. Se o segundo ponto der igual, você continua. Um ponto muito importante aqui. Se você pegar a dobra cutânea e puxar para cá, ou para cima ou para baixo, pode dar diferença. Então a dica que eu dou para vocês é: pega a dobra e faz em sentido ao umbigo. E aí você consegue ter uma estabilidade da dobra cutânea. Então essa é a análise da dobra cutânea abdominal. Então a gente já fez a parte superior e agora então a gente vai para a parte de baixo. Muito importante, se for difícil de realizar a avaliação física da dobra cutânea da coxa da pessoa, você realiza, vê a dificuldade, mas você realmente não consegue pinçar. Então, a partir do momento essa pinça eu consigo analisar nessa avaliação. Agora, existe a possibilidade de você não conseguir realizar isso em algumas pessoas, tá certo? Você vai ter que achar um ponto mais adequado para isso. E aí, a gente tem a panturrilha, que seria essa última parte. Então, aqui seria o pé estabilizado, você vai e no dorso da panturrilha você realiza a aferição. Então você consegue pegar ali as dobras cutâneas. Uma dica que eu dou agora para vocês é como realizar a dobra cutânea da coxa num outro formato. Pessoal, aqui é um ponto muito importante de entender, que eu coloquei a avaliação física da coxa, principalmente a dobra cutânea, o formato de como você pode realizar com a pessoa sentada. Por quê? Porque às vezes em pé você não consegue separar a dobra cutânea. Então uma forma é, você pede para a pessoa sentar na ponta de uma cadeira, estica as pernas para que de fato solte a dobra cutânea e aí sem nenhum tipo de força na coxa você consegue então de fato fazer a avaliação. Então você vai lá e realiza as dobras cutâneas. E aí você convalida com essa dobra. Uma coisa muito importante é, por que eu estou fazendo isso de forma paulatina, marcando de forma bem correta? Porque ao longo do atendimento você vai esquecendo desses detalhes e se você erra na dobra cutânea, você erra na porcentagem de gordura. Essa porcentagem de gordura errada faz com que você tenha uma massa magra e uma massa gorda errada e de fato o final da história do cálculo da dieta vai ser errado também. Então por isso a importância de uma ótima avaliação física com as dobras cutâneas. Então aqui em especial, como vocês viram, eu trouxe a Selma, ela é uma colaboradora nossa, minha paciente, segue dieta. E Selma, muito obrigado por participar aqui da gravação. Segue a dieta, hein? Tá bom, valeu. Pode deixar. Muito bem, gente, agora a gente vai realizar a avaliação física de um outro formato e eu vou trazer aqui o meu companheiro, meu colaborador e também cliente, paciente, o Henrique. Henrique, por favor, pode entrar. Henrique é parceiro. Então eu escolhi o Henrique porque ele já passa comigo, a gente já faz um trabalho legal, mas ele vai ser o nosso modelo para vocês entenderem que existe uma outra metodologia de avaliação física além do adipômetro. Então, gente, agora a gente vai realizar o peso do Henrique. Henrique, por favor, pode tirar a camiseta, por favor? Ficar com o peso mais leve possível. O boné também, se você puder, cara. Então aqui eu vou regular a balança antes do Henrique subir. Como a gente já fez uma aferição de uma pessoa, então eu sempre gosto de confirmar que a balança está aferida. Então vocês podem perceber, ó, que ela está já equilibrada. Então ela está zerada, eu vou lá e realizo a aferição. Henrique, pode subir, por favor. Então a gente sabe aqui uma média. Então eu solto a balança para a gente afinar o discurso aqui do peso. Então eu tenho 100 quilos. Então chegamos em 105 quilos. Muito bem, Henrique. Agora a gente vai fazer a avaliação da sua altura, por favor. Olha para frente ali. Pode subir de costas a balança. Pode subir aqui na balança, por favor. Isso. Então aí estabilizou, olha para o plano de Frankfurt. E aqui então a gente tem a aferição da altura do Henrique. Muito bem, pode descer. Pode descer à vontade. Aí. Então a gente tem 1,71 m, 2, 3, 4, 1,75 m. Muito bem. Então agora a gente tem peso e altura, porém, como vocês sabem, a gente vai analisar então uma outra forma de avaliação física. Por que é importante salientar isso?
Quando a gente vai realizar a dobra cutânea, você precisa entender que, por vezes, a corporalidade, a quantidade de gordura corporal pode interferir na medida do adipômetro. Então você tem que ter essa experiência de entender qual é o protocolo mais adequado, independente de ser homem ou mulher, mas pelo biotipo corporal. Quando você tem então um biotipo corporal com sobrepeso e obesidade e a dobra cutânea não é tão fidedigna, você pode realizar a avaliação física por circunferência, que existe um protocolo específico para isso. Então aqui eu vou realizar as circunferências para a gente marcar o biotipo do Henrique. O porquê é importante você padronizar a avaliação física do seu cliente? Porque eu já falei, né? A assertividade do cálculo depende dessa avaliação física e o principal, gente, como é que você vai comparar o resultado por tempo do seu cliente. Então ele chegou aqui, o Henrique chegou com 112 quilos, atualmente ele está com 105 quilos, então a gente está acompanhando o peso e a porcentagem de gordura dele. Então é muito importante você aferir de forma correta para dar caminho para a dieta e a mudança da composição corporal. Um exemplo prático para vocês entenderem, se eu realizo uma avaliação física errada no cliente e eu encontro uma avaliação física, uma porcentagem errada, isso interfere no resultado final. Então, se eu subestimo a porcentagem de gordura e o indivíduo tem resultado na dieta, ele vai chegar numa porcentagem de gordura muito baixa perante a parte corporal dele, o que ele está visualizando no espelho. Então, se eu pegar e colocar no final de um protocolo que ele começou erradamente com 15% e ao final ele tem 10%, mas o abdômen dele ainda não está seco e definido, como eu justifico que ele tem 10%? Está errada a avaliação. Então é muito importante começar um protocolo correto para dar o caminho correto da avaliação física e o número de fato mais assertivo. Muito bem, pessoal, aqui então a gente vai realizar a avaliação física numa estimativa da porcentagem de gordura por um protocolo de circunferências. O porquê de você entender a importância de saber fazer essa avaliação física por circunferência, né? Atualmente na clínica a gente tem de 40% a 50% de atendimentos online. Muitas pessoas de fora do Brasil ou pessoas de outro estado que não têm a possibilidade de passar presencialmente. Então é muito importante porque tem todo um passo a passo de como atender de forma remota. Então inicialmente eu mostro aqui para vocês qual é o protocolo que eu uso, né, dos Navy SEALs, para estimar essa porcentagem de gordura dos meus clientes que eu realizo o atendimento online. Antigamente isso não era possível de fazer. É uma novidade para o nutricionista, então é muito importante entender isso porque atualmente o nutricionista consegue fazer esse trabalho e realmente tem um passo a passo, né, de como realizar o atendimento, qual aplicativo você usa, como você realiza a consulta, como você pede as informações, que link utilizar. Então, mais para frente em outras aulas eu vou dar detalhes específicos sobre isso, tá certo? Então aqui a gente tem a circunferência do pescoço. É importante salientar. Existe homens e mulheres, a equação, como eu vou mostrar para vocês, existe um site que você pode marcar o número e já calcular automaticamente. A gente vai deixar o site de cálculo aqui na tela para vocês. Vocês podem realizar a avaliação física de forma online com a circunferência da pessoa, certo? Então agora a gente vai realizar a circunferência dos homens. Então a gente tem o pescoço, você pede para o cliente, né, ou ele pode realizar essa medida ou você mesmo vai realizar. Então seria o pescoço do indivíduo, eu tenho aqui os 43 centímetros, e aí no homem eu tenho então a cintura, gente, é muito importante que a cintura não é no umbigo, não é abaixo, não é no quadril, então pega a crista umbilical e marca ali pelo menos uns 2 dedos acima, e se você quiser entender a curvatura menor ali da última costela flutuante, é encontrado a cintura do indivíduo. Então vou aqui com vocês realizar. Passa a fita e analisa a circunferência. Aqui a gente tem então 106 centímetros de cintura realizado do pescoço. Então a pessoa pode realizar isso em casa, você pode mandar o protocolo de como é realizado a medida e a pessoa manda essas informações para você, para que você depois consiga realizar o atendimento remoto. Bom, gente, então aproveitando aqui, Henricão é parceiro, cara, obrigado aí pela participação, ele já é colaborador nosso, ele ajudou muito a gente aqui na clínica nova, já é cliente, tá tendo resultado, eu tô muito feliz com ele. Henricão, obrigado mesmo, né? Valeu. Obrigado, sucesso. Valeu, cara. Então, muito bem, a gente
fez a avaliação física, a gente fez o primeiro protocolo, e se você chegou até aqui, com certeza você quer ser um profissional diferenciado ou quer ser um nutricionista de destaque no mercado. Então, realmente, você fez o certo de chegar até aqui. Porém, como você já aprendeu tudo isso, agora, nesse momento, essa é a ponta do iceberg, é o começo da sua anamnese numa consulta. Vocês viram quanta coisa você já aprendeu? Eu somei aqui para vocês 15 anos de experiência, você já captou várias informações na primeira aula, e aí você vai ter que entender que essa captação de informação dessa primeira aula da avaliação física faz total sentido para você partir para a segunda aula, que é onde vai ser o que feito? A avaliação física com a relação do cálculo nutricional. A gente vai pegar as informações científicas e vai correlacionar com o que você tem de biotipo corporal da pessoa para você de fato calcular a dieta pelo biotipo que você encontrou na avaliação física. Então não perca essa oportunidade de continuar na segunda aula. Por quê? Porque você vai entender todo o passo a passo, avaliação e cálculo. E você vai entender que isso vai te dar um direcionamento muito importante e você vai ser muito mais assertivo no teu trabalho como nutricionista. Eu entendo que uma grande maioria das pessoas nem vai assistir esse vídeo da primeira aula até o final. As pessoas param no meio do caminho, as pessoas não continuam. E você não vai ser um nutricionista de destaque fazendo isso de novo, né? Então, procrastinar informação, ter obesidade cerebral de só aprender e não aplicar, vai te deixar na mediocridade. Então eu sei que você não vai continuar na segunda aula, mas se você quer ser um cara diferenciado, um profissional de destaque, como eu digo, ser a elite da nutrição esportiva, você não pode perder a segunda aula, onde a gente vai de fato fazer o cálculo a partir da porcentagem de gordura dos clientes. Pô, gente, eu agradeço a atenção de vocês até aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Por favor, deixa aqui embaixo seu comentário, sua dúvida, a gente tem essa interação muito importante para eu entender o que vocês estão querendo de informação e, lógico, bate aquele print, me marca nas redes sociais, eu te reposto, a gente faz essa social bem legal, bem interativa. Te espero na segunda aula. Valeu!